A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 8, que traz por título o Evangelho de Lucas. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 8 dos juvenis do segundo trimestre de 2025, que traz por título o Evangelho de Lucas. Já vou falar, viu? E se prepara aí, viu? Porque esse evangelho é sensacional. Tem vários pontos importantes. Vamos estar detalhando para vocês. Por isso, pegue caneta e caderno, tá bom? Mas veja só. Para iniciar essa aula, se você quiser, você pode iniciar realizando alguma dinâmica com seus alunos. E caso você queira a dinâmica digitada, veja só, o vídeo da dinâmica já está aqui em nosso canal. Agora, se você quiser a dinâmica digitada, basta você acessar o nosso site. Coloca no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site. Você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no seu entendimento desta aula. Fica à vontade, professor. Mas, se quiser também, você pode iniciar essa aula fazendo algumas perguntas com relação ao livro de Lucas, para se você verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma, aqui você pode perguntar aos seus juvenis: quem foi Lucas? Qual a profissão de Lucas? Como Lucas conseguiu escrever este livro? Quem pode citar um versículo, uma passagem bíblica que está contido no livro de Lucas? Faça essas perguntas para você tão somente verificar se a turma tem ou não tem conhecimento sobre o evangelho que recebe o nome de Evangelho segundo escreveu Lucas. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Então é interessante você fazer perguntas simples e não deve ficar respondendo. Eu tenho dito aqui que tem professor que é apressado demais, tem professor que quer demonstrar que tem conhecimento. Não é o momento, não é a hora e não é o lugar. Por quê, pastor? Cabe a nós, enquanto professores, ensinarmos a palavra de Deus e não ficar demonstrando que nós temos conhecimento teológico. Pega a dica, professor. A leitura bíblica está em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, logo após Lucas capítulo 24, versículo 39 a 50. Recomendo você fazer a leitura compartilhada com seus alunos. Em seguida, a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. Lembrando a você o seguinte, o devocional, a leitura diária, cabe a você, enquanto professor, está incentivando, motivando a sua turma e está fazendo esta leitura. É por isso que lá em nosso Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, e também Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias eu posto um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. Você pode pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quarta, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fica à vontade. Já com relação aqui em nosso canal no YouTube, toda quarta-feira também nós postamos às 9 horas e 5 minutos o nosso vídeo aula. Toda quarta. Na mesma quarta, só que às 14 horas e 5 minutos, nós postamos a nossa dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 8, na quarta-feira já estreou a lição número 9, pois postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você possa estudar antecipadamente, viu, professor? Pega essa dica. Mas dando seguimento, vejamos.
A mensagem, Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós veio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Que versículo sensacional! Aqui é a promessa da descida, do derramamento do Espírito Santo, feito por Jesus Cristo. Jesus estaria retornando para a casa do Pai, ou seja, para o céu, mas nós não ficaríamos órfãos. Ele estaria enviando o Consolador, mas pediu que a igreja estivesse orando, buscando a Deus. E para isso, deveria ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E isso aconteceu. Quando foi que a igreja foi revestida de poder? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Quero saber quem é que vai acertar, viu? Dando seguimento, vejamos. Introdução. Nesta semana estudaremos o Evangelho de Lucas. Apenas neste livro consta a conhecida situação na qual, em visita à casa de uma família em Betânia, Jesus estava sendo ouvido atentamente por Maria, enquanto a irmã dela, Marta, andava distraída em muitos serviços. Ao queixar-se ao mestre pela falta da ajuda de Maria nos trabalhos domésticos, ela recebeu a seguinte resposta: Marta, Maria, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que lição valiosa pode ser extraída deste relato? Vigie, pois, a fim de que nem mesmo as nossas obrigações, distrações, ansiedades e fadigas e muitos serviços nos privem de ter acesso a esta melhor parte. Professores, finalmente chegou o momento. Nós estamos estudando o último livro dos livros sinóticos. Isso mesmo. Já falamos aqui acerca dos livros sinóticos, tais como Mateus, Marcos, e agora chegou o momento de Lucas. E Lucas é um evangelho sensacional, porque vai trazer certas verdades, certos acontecimentos, ensinamentos, pregações, parábolas, que você não vai encontrar em outros lugares. Assim também como detalhes. Aqui, por exemplo, foi destacado na introdução a grande história que você, eu creio, que já ouviu alguma pregação, quando Marta e Maria recebem Jesus em casa. Mas, no entanto, uma fica trabalhando, cuidando do almoço, da refeição, dos afazeres domésticos, enquanto a outra senta-se para ouvir a Jesus. Aí começa a haver uma queixa: eu estou trabalhando sozinha e não me ajuda, e foi queixar-se com Jesus. Jesus deixa bastante claro que, no caso aqui, Maria, que estava sentada, ouvindo seus ensinamentos, tinha escolhido a melhor parte, porque estava recebendo alimento espiritual. Mas nós sabemos muito bem que tinha que ter alguém trabalhando. No caso, Marta ficou no serviço doméstico, Maria sentou-se aos pés de Jesus e começou a ouvir seus ensinamentos. Ou seja, é uma história que você vai ter acesso e conhecimento porque o Dr. Lucas escreveu. E neste Evangelho de Lucas, você vai poder encontrar vários ensinamentos, vários acréscimos, vários detalhes que fazem toda a diferença no conhecimento bíblico. Por isso, vamos estudá-lo. Mas agora presta bastante atenção a esta novidade. A partir deste vídeo, a nossa dinâmica vai ficar no final de cada vídeo. Preste atenção a esta mudança. Isso mesmo. No final desta aula, vou estar colocando a nossa dinâmica para assim facilitar a sua vida. Também estou criando um novo canal chamado Descomplicando a EBD. Neste novo canal, eu vou estar colocando todas as nossas dinâmicas separados. Observação, neste canal a dinâmica vai estar junto com a aula. Você vai assistir a aula e no final vai ter o vídeo com a dinâmica. Se você gostar e quiser assistir a dinâmica separado, é só acessar o nosso novo canal com o nome, tá passando aqui, olha, Descomplicando EBD.
Neste novo canal, eu só vou colocar separado a nossa dinâmica da revista de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Você terá acesso de uma forma separada em nosso canal Descomplicando EBD. Então aqui, no nosso canal oficial, Descomplicando a Teologia, o vídeo da dinâmica vai ficar no final de cada aula. No nosso novo canal, Descomplicando EBD, vai ficar o vídeo somente com a dinâmica para assim facilitar o seu entendimento. Mais uma novidade também, espero que você goste. Nós estamos criando o nosso canal somente de cortes relacionados aos nossos vídeos. Isso mesmo, muitas pessoas estavam pedindo, pastor, eu queria um vídeo mais curto, eu queria um pedaço do vídeo para que eu pudesse enviar para a minha turma, para os meus alunos, para que eles pudessem responder. Então, acabei de criar agora o nosso canal PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e está passando aqui também o nome do nosso novo canal, que será um canal com vídeos pequenos de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 4 minutos, 30 segundos. São vídeos que você vai poder pegar e enviar para os seus alunos para assim facilitar o entendimento da sua turma. Isso mesmo. Sabe aquelas perguntas que eu faço? Você pode pegar este vídeo pequeno de 30 segundos, de 1 minuto, enviar para os seus alunos e pedir que eles estejam respondendo as perguntas. Ou talvez uma pequena explicação que eu trago aqui no canal, você pode colocar e enviar para os seus alunos no grupo no WhatsApp, fica à vontade. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Observação com relação a esta novidade. Estamos criando um canal específico para as dinâmicas, chamado Descomplicando EBD. Estamos também criando um novo canal, agora somente com vídeos curtos, de segundos, 4, 5 minutos, para facilitar sim o seu entendimento. Com relação aqui ao nosso canal oficial, Descomplicando a Teologia, não vai ter praticamente mudanças, porque a dinâmica vai ficar no final de cada vídeo. Vou deixar aqui passando o nome dos nossos novos canais, Descomplicando EBD, pode pesquisar e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? E dando seguimento agora à nossa aula. Que Deus te abençoe e fique com a nossa aula. Como foi escrito? O terceiro evangelho foi escrito pelo amado médico Lucas, destinado a um homem chamado Teófilo, a quem se dirige usando o superlativo excelentíssimo, indicando se tratar de uma figura importante na sociedade. Além do destinatário inicialmente identificado, Lucas, que era grego, convertido ao Senhor, também se dirige aos gentios, incluindo eu e você em nossos dias. Vou destacar aqui o seguinte: quem escreveu o Evangelho de Lucas? O próprio nome dele já vai identificar. Lucas, ele que era grego. Anote aí, viu? Foi o único grego gentil a escrever a Bíblia Sagrada. Isso mesmo. Todos os outros autores da Bíblia, eles eram judeus, mas aqui Lucas escreveu o terceiro evangelho, chamado de Evangelho de Lucas, e ele não era judeu e sim grego, em outras palavras, era gentios. E a sua profissão também tinha um grande destaque como hoje. Lucas era médico, por isso o seu evangelho vai ter detalhes que você não consegue encontrar em outro lugar. E sabemos também que o Evangelho de Lucas foi direcionado, talvez escrito, segundo o pedido do excelentíssimo Teófilo. Quem era Teófilo? Nós não sabemos, mas por certo era uma autoridade, uma pessoa rica que tinha condições. Tanto que acredita-se que foi ele, Teófilo, que bancou, que custeou as despesas para que Lucas tivesse tempo, cuidado, viajasse, para que pudesse estar escrevendo os seus livros. Então, possivelmente, Teófilo é quem bancou Lucas para que ele pudesse ter tempo, se dedicasse, fizesse as viagens necessárias para estar escrevendo o seu evangelho. Nós percebemos essa importância porque o doutor Lucas vai tratar Teófilo como excelentíssimo. E isso já destaca bastante também a pessoa de Teófilo. Foi escrito para ele. E sabemos também que Lucas foi escritor de Atos dos Apóstolos. Em outras palavras, foi quem mais escreveu no Novo Testamento, mais textos.
preste atenção, mais textos. Livros da Bíblia, quem mais tem, sabemos que é Paulo. Paulo escreveu, salvo engano, 13 epístolas. Mas o contexto de texto, narrativos, quem mais escreveu foi Lucas, que é um gentil. Já que ele escreveu o Evangelho de Lucas, com 24 capítulos, e o livro de Atos dos Apóstolos, com 28 capítulos, tá bom? Anote essas informações para conversar com a sua turma. Dando seguimento, vejamos. Métodos de Lucas. Os 4 versículos iniciais do primeiro capítulo do Evangelho apresentam os caminhos usados pelo escritor para a composição de seu texto. Vejamos, o Evangelho de Lucas foi escrito a partir dos relatos transmitidos por pessoas que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, testemunhas oculares que viram os acontecimentos, fatos que, segundo Lucas, ele mesmo transmitiram. Lucas, portanto, realizou um trabalho de historiador, consultando fontes confiáveis, pessoas que ensinavam a doutrina do Senhor. Em outras palavras, como foi que Lucas adquiriu esse conhecimento? Como foi que Lucas escreveu? Qual foi o conhecimento de Lucas? Veja só, possivelmente Lucas aqui, ele não foi discípulo de Jesus. Possivelmente aceitou a Cristo logo após o dia de Pentecoste, quando a igreja começou a crescer. Após isso, e talvez direcionado por Teófilo, ele começou a reunir, entrevistar, fazer um papel de historiador para verificar os fatos, as histórias contadas acerca de Jesus. Por que isso, pastor? Porque as histórias de Jesus, isso é importante você conversar com a sua turma, viu? Não são histórias inventadas, criadas, mitos, não são, são fatos reais. Jesus Cristo é uma pessoa que existiu na história da humanidade. Não é história contada, são fatos, são evidências, são comprovações. Por isso que é importante, por exemplo, o próprio texto de Joséfo. Ele, historiador da época, vai falar acerca de Jesus. Por que isso é importante, pastor? Porque comprova que Jesus Cristo, ele existiu na história. E Lucas aqui vai aproveitar esse gancho, aproveitar esta oportunidade e fazer as entrevistas, os relatórios, para ouvir os ensinamentos de Jesus, as histórias de Jesus, os milagres de Jesus com as pessoas que presenciaram, as pessoas que estavam do lado de Jesus, possivelmente os seus discípulos que se tornaram apóstolos. Então Lucas vai narrar a sua história, escrever a sua história através das histórias, através dos contos, das histórias, das mensagens proferidas pelas pessoas que viram Jesus Cristo ensinando, viram Jesus Cristo realizando milagres. É aí que Lucas vai escrever o seu evangelho, ouvindo as histórias das pessoas que presenciaram os ensinamentos de Jesus, a vida e obra de Jesus, os milagres de Jesus. Acredita-se até que muitas histórias foi contada por Maria a Lucas. Porque tem histórias aqui no livro de Lucas que só quem poderia saber era Maria ou o próprio José. Mas possivelmente nesse episódio, José já não estava mais vivo. Então Maria que deve ter contado para Lucas, por exemplo, a infância de Jesus. Jesus com 12 anos pregando. Quem poderia saber disso? Os seus pais. Então o Evangelho de Lucas vai estar narrando as histórias de Jesus, as parábolas, os milagres, as curas, através da visão das pessoas que lá estavam com Jesus, vendo, ouvindo, e agora ele vai tão somente transcrever, vai estar escrevendo a história, fazendo assim o papel de um historiador. Por isso que Lucas é conhecido no Novo Testamento como historiador do Novo Testamento. Até aí você entendeu? Deixa aqui nos comentários. O propósito de Lucas. Muitos já tinham empreendido fazer antes o que Lucas se propôs, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, indicando a sua dedicação em buscar a cronologia e detalhes dos acontecimentos de forma minuciosa. Mas ali estava cada relato confirmado, a fim de que ele pudesse ter a certeza daquelas coisas. Ao que indica o texto, Teófilo até já estava informado a respeito do que o Evangelho escrevia.
Outro dia eu estava lendo sobre essa passagem bíblica, a questão de Teófilo é porque ele tinha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Ele tinha se convertido a Cristo, estava ouvindo o Evangelho. Mas todas as histórias sempre falavam acerca de Jesus. Ou seja, os apóstolos não pregavam a sua vida, a sua verdade, os seus ensinamentos. Tudo que os apóstolos falavam, diziam, e Jesus Cristo ensinou, e Jesus Cristo falava, e Jesus Cristo pregou, e Jesus realizou milagre. E toda essa mensagem, toda essa pregação criou em Teófilo, que era uma pessoa com condições, com autoridade, que pudesse escrever esta história. Para que as pessoas pudessem ter conhecimento se toda a história que contava de Jesus, se era verdade ou não. Será que Jesus Cristo tem como comprovar as histórias tidas por Jesus? Acontecidas na vida de Jesus? Será que tem alguém que pode contar que viu o milagre de pães e de peixe? Será que tem alguém que pode contar que Jesus andou sobre as águas? Como é que pode ser isso? Então esse Teófilo, juntamente com Lucas, se unem. Um banca o outro, ou seja, Teófilo tinha dinheiro, Lucas tinha conhecimento, então ele vai procurar viajar para conhecer as pessoas e ouvir as suas histórias e assim está escrevendo. Daí a importância de nós termos boas parcerias, viu? Aqui Teófilo bancava, Lucas escrevia e toda a igreja foi edificada para a glória de Deus. Vejamos, peculiaridades. Os 2 primeiros capítulos do livro iniciam apresentando a Jesus como homem perfeito, o Filho do Altíssimo, nascido de uma mulher. Neles, Lucas fala sobre o anúncio e o nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, a visita de Maria a Isabel, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o nascimento de Jesus, os pastores de Belém, a circuncisão e a apresentação de Jesus, os anciãos, Simeão e Ana, e Jesus com 12 anos entre os doutores. Perceba o seguinte, viu? O livro de Lucas vai ter diversas peculiaridades, ensinamentos diferenciados, vidas que outros escritores não escreveram. Por que, pastor? Porque Lucas ele foi minucioso, foi atrás de cada personagem, foi atrás de cada pessoa que vivenciou tais fatos. Eu disse aqui, possivelmente, muitos desses fatos foram contados por Maria. Destaco a questão quando Jesus aparece, Jesus vai ao templo e começa a pregar e ensinar aos doutores. O livro de Lucas vai estar destacando também, sabe o quê? A humanidade de Jesus. Veja só, Lucas ele era gentil, logo ele vai escrever o seu evangelho para os gregos. Lucas era grego e escreve seu evangelho para demonstrar que Jesus Cristo ele era o homem perfeito. É por isso que é chamado, no Evangelho de Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Muitas pessoas têm dúvida, pastor, por que o Evangelho de Lucas ele é conhecido ou reconhecido como o Evangelho do Filho do Homem? É porque Jesus não é Deus? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Preste atenção para você fazer as suas anotações. O Evangelho de Lucas é filho do homem porque para os gregos, a humanidade, o ser homem era algo extraordinário. Eles sempre estavam à procura do homem perfeito, infalível, cheio de capacidade, inteligente. Então os gregos valorizavam bastante o conhecimento, a humanidade. Então Lucas, que era grego, vai escrever para este público. É por isso que em todo o seu evangelho ele vai estar destacando a humanidade de Jesus. É por isso que na sua genealogia ele vai falar filho de Adão, Adão homem. Ele vai destacar a infância de Jesus, Jesus homem. Ele vai falar das suas histórias, das suas vivências. Lucas vai falar que Jesus teve fome, que Jesus teve sede, que Jesus cansou. O que é isso? A humanidade de Jesus. Lucas vai olhar Jesus sobre a ótica do homem perfeito. Então, se os gregos estavam à procura de um homem perfeito, infalível, cheio de capacidade, diferenciado, chega Lucas, que é grego, e apresenta Jesus como o Filho do Homem. É por isso que em toda a sua história, em todo o seu evangelho, você vai ver sempre Lucas destacando a humanidade de Jesus. Seu nascimento,
filho de Adão, pregando para os doutores, sentindo cansaço, fome, sede. Tudo isso é destacando que ele, Jesus, foi 100% homem e é chamado o Filho do Homem. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários. Eita glória, estou lhe dizendo, aqui o alimento é forte, viu? Mas quero saber o seguinte, já está inscrito? Deixou seu like, por gentileza, né? Mas vamos dar seguimento, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Veja só, ser membro é ser um parceiro do canal e nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos. Enviamos também para que você possa estar estudando e adquirindo assim mais conhecimento. A lição comentada, a lição descomplicada, resumo da lição, explicações da lição, a dinâmica digitada. Ou seja, vamos enviar materiais para que você possa estar estudando, aprendendo e materiais também para que você possa enviar para os seus alunos, assim como atividades. Enviamos charadas bíblicas, isso mesmo, eles gostam, viu? Caça-palavra, atividades online e atividades também em PDF. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Vou deixar aqui meu WhatsApp, caso você queira falar comigo e se tornar membro. E se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. 2.2 As parábolas. Lucas apresenta muitos ensinos de Jesus proferidos com farto uso distinto dessa figura de linguagem. As parábolas do bom samaritano, do amigo importuno, do rico insensato, da figueira estéril, dos primeiros assentos e dos convidados, acerca de providência, da ovelha e da dracma perdida, do filho pródigo, do mordomo fiel, do rico e Lázaro, que alguém que argumente não ser parábola, do juiz iníquo, dos fariseus e publicanos. Dentre os evangelhos sinóticos, apenas Lucas identifica como parábola a resposta de Jesus quando indagado sobre a razão dos discípulos de João e os fariseus jejuarem e os discípulos dele não. Jesus utilizou parábolas como método eficaz para transmitir verdades espirituais através de histórias do cotidiano. Lucas preservou com detalhes parábolas que não aparecem nos outros evangelhos, enriquecendo nossa compreensão dos ensinamentos de Jesus. Por isso que eu disse aqui que o evangelho de Lucas ele é diferenciado. Por quê, pastor? Porque foi feito com toda a atenção e todo o cuidado necessário. Não foi feito um livro com pressa, a pessoa contando sua própria história. Não, aqui houve uma pesquisa. Foi algo feito de uma forma sistematizada, de uma forma organizada. Por isso que no Evangelho de Lucas você vai conseguir encontrar ensinamentos, parábolas diferenciados. Porque houve uma pesquisa. Houve uma investigação acerca do ensinamento e milagres realizado por Jesus. Se não fosse o Evangelho de Lucas, você não teria conhecimento das diversas parábolas que nós citamos aqui, porque Jesus gostava muito de ensinar parábolas, que são pequenas histórias do cotidiano que trazem elucidações, que trazem conhecimento, que revelam grandes verdades acerca do reino de Deus.
Então as parábolas é para facilitar o entendimento, onde Jesus pegava as coisas do dia a dia e trazia uma verdade espiritual. Por isso que nós precisamos estudar e meditar. Se você que é professor tiver tempo, você pode pegar uma parábola dessa e trazer uma pequena explicação. Vou deixar aqui aberto para que vocês, de acordo com a sua necessidade e aquilo que é mais importante para a sua turma. E se você tiver tempo, você pode até mencionar uma só. Nada de ficar querendo contar todas as parábolas. A lição não trata desse tema, mas fique à vontade para trazer algumas verdades importantes acerca das parábolas. Segue a nossa dica. Dando seguimento, vejamos. Contexto exclusivo. As apurações feitas por Lucas sobre a orientação do Espírito Santo levam-nos ao registro de episódios e fala de Jesus específica. Dentre eles, preste atenção, a pecadora que ungiu os pés do Mestre, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, os samaritanos que não receberam Jesus e seus discípulos em uma aldeia, a missão dos 70 discípulos, a preocupação de Marta com o trabalho e a dedicação de Maria ouvindo Jesus. Jesus trazia fogo e dissensão à terra, os sinais dos tempos, a mortalidade dos galileus e a torre de Siloé, a porta estreita, o aviso dado a Jesus do ódio de Herodes, a autoridade da lei, a vinda súbita do reino de Deus, o encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de impostos, as duas espadas e Jesus a caminho do Gólgota com Simão Cirineu levando a cruz. Ou seja, como Lucas, ele foi preparado, tá entendendo? Lucas aqui ele foi especificamente pensado, preparado, estruturado para escrever um evangelho onde tivesse contido toda a história de Jesus, ensinamentos de Jesus, parábolas de Jesus, pregações de Jesus, assim também como os milagres realizados pelo Mestre. Se não fosse Lucas, nós não saberíamos acerca dos samaritanos, nós não saberíamos a questão da parábola do filho pródigo, da dracma perdida. Então Lucas aqui parou para pensar e escrever seu evangelho mais completo e cheio de detalhes, que daqui a pouquinho você vai estar vendo alguns detalhes que você só consegue identificar no evangelho de Lucas. Fique à vontade para conversar com seus alunos. Para você ver, né? É por causa do evangelho de Lucas que nós sabemos que um certo Simão Cirineu, ele carregou a cruz de Cristo. O que é isso, irmãos? É histórias diferenciadas, porque houve pesquisa, houve uma organização, tá bom? Quero saber o seguinte, está gostando? Já lhe deu vontade de ler o Evangelho de Lucas? Espero que sim, viu? Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Agora preste atenção. Nós estamos lançando o nosso curso para superintendentes, coordenadores da Escola Bíblica Dominical. Se quiser estudar conosco, deixa aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Nós estamos preparando aquele curso todo especial, onde vamos falar acerca da gestão, como melhorar a Escola Bíblica Dominical, como avançar, como evoluir a Escola Bíblica Dominical. Não é uma temática para professores. Eu não vou ensinar nesse curso como ensinar na Escola Bíblica. Eu vou ensinar como organizar, como deixar uma escola bíblica mais estruturada. É um curso para gestores da EBD. Se tiver interesse, deixa aqui meu WhatsApp e na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao curso para gestores da Escola Bíblica Dominical. Vem estudar conosco. Milagres sobre a ótica médica. Provavelmente por Lucas ter sido médico, ele ressaltou alguns detalhes sobre pessoas curadas milagrosamente que não foram mencionados pelos demais. Lucas detalhou, por exemplo, que a sogra de Pedro não estava apenas com febre, mas com muita febre, o que indicava ser um caso de fato grave. Identifica que era direita a mão mirrada que o homem curado tinha tal deficiência. E sobre o servo do centurião, Lucas diz que estava doente e moribundo. Como já sabemos que Lucas era médico, é claro que ele vai estar dando um grande destaque e também fatos que outros evangelistas não mencionaram e não escreveram. Por que isso, pastor? Porque Lucas era médico, entendia da saúde. Como foi destacado aqui, a questão que a mão que foi curada do leproso é a direita,
a questão da sogra de Pedro está muito em febre. Isso aqui vai demonstrar, irmãos, a característica e também a função como é importante de Lucas. Como ele era médico, quando a pessoa contou, olha, Jesus curou a sogra de Pedro que estava muito doente. Não estava apenas com febre, não estava totalmente doente, mas estava muito doente. Então, ele vai estar destacando no seu evangelho, já que ele era médico. Sabe o que perceba aqui? Jesus valoriza muito bem as nossas habilidades. Lucas escreveu porque era médico. Ou seja, aqui, através do Espírito Santo de Deus, claro, ele inspirado escrever isso na sua observação, nos seus conhecimentos que ele tem. Como Lucas era médico e essa questão de doença chama a sua atenção, o Espírito Santo inspirou que ele pudesse estar escrevendo certos detalhes que você não encontra em outro lugar. Fica atento que Deus vai estar te usando na sua profissão, viu? Você crê? Deixa aqui um brado de glória. Mas dando seguimento, vejamos. Milagres exclusivos de Lucas. Do ponto de vista médico, a inexplicável volta à vida do filho da viúva de Naim foi registrada apenas por Lucas, assim como a cura de uma mulher que andava encurvada há 18 anos, a cura de um homem que sofria com acúmulo de líquido inchaço do corpo e a cura de 10 leprosos. Veja só como Lucas, vai dar ênfase bastante à questão da cura. Porque isso, ele era médico. E aqui destaca que Jesus, em Lucas capítulo 7, realizou um grande milagre, onde um filho da viúva de Naim tinha morrido, mas Lucas escreveu que houve ressurreição. Jesus Cristo deu a vida novamente àquele que havia morrido. Isso é o que, pastor? Destacando a profissão de Lucas. Lucas era médico e teve uma maior atenção, um olhar diferente nessas histórias. Destacamos aqui também que você vai ver a cura de 10 leprosos. Mas lembre-se, viu? Jesus curou 10, mas na hora de agradecer só votou um. Fique atento, tem muitas pessoas assim, que recebem a bênção de Deus, mas não agradecem, viu? Destacamos aqui exatamente isso. Lucas vai registrar muitos milagres, muitas curas que outros evangelistas não destacaram. Por que isso? Porque ele era médico e essa questão de estar doente, ser curado, ressuscitar, era algo muito importante para a vida de Lucas devido à sua profissão. Dando seguimento, vejamos. O Espírito Santo em Lucas. O Evangelho de Lucas também pode ser chamado de Evangelho do Espírito Santo, uma vez que a terceira pessoa da Trindade é citada frequentemente e aparece agindo poderosamente no livro. Entre as pessoas que foram cheias do Espírito Santo e por meio das quais ele agiu, estão João Batista, cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Maria, sobre quem o Espírito Santo desceu para gerar e dar à luz a Jesus. Isabel, mãe de João, que foi cheia do Espírito Santo quando ouviu a saudação de Maria, que levou Jesus em seu ventre. Zacarias, pai de João, que voltou a falar após ter ficado mudo e cheio do Espírito Santo e profetizou. Simão, sobre quem estava o Espírito Santo, foi revelado que não morreria antes de ver o Cristo. Jesus, que segundo anunciado por João, batizaria com o Espírito Santo e com fogo, sobre quem o Espírito desceu quando era batizado nas águas do Jordão, e cheio dele realizava feitos extraordinários, pois pelo Espírito Jesus havia sido ungido. Veja só, o Evangelho do Espírito Santo. Não é à toa que o próprio Lucas é que vai escrever a questão da inauguração da igreja, o derramamento do Espírito Santo. Porque Lucas dá grande ênfase acerca do Espírito Santo, porque ele vivenciou, ele viu agora a mudança, a transformação que há através do Espírito Santo. E no seu evangelho aqui agora, já que ele era gentil, era grego, quando ele se converteu e experimentou esta presença do Espírito Santo, era algo que chamava muito a sua atenção. E ele começou a perceber que várias pessoas, como foi destacado aqui, o próprio Jesus, Maria, João Batista e várias pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a realizar a obra de Deus. E o evangelista Lucas não perde a oportunidade e começa a escrever estes acontecimentos. E lá no livro de Atos, que vamos estudar também, ele vai estar descrevendo com mais atenção, com mais cuidado. E isso é para que todos pudessem perceber que o que estava acontecendo em Atos,
na igreja primitiva, já tinha acontecido também com os discípulos e as pessoas próximas de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo sempre esteve atuando. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo só ficou lá no céu. Não, o Espírito Santo vinha, realizava a obra dele e retornava. Mas quando Jesus foi, ele veio e agora está em nós. Então, converse com a sua turma de juvenis que Lucas vai enfatizar bastante a presença do Espírito Santo no Evangelho, narrando e contando as histórias em que o Espírito Santo veio sobre as pessoas e começaram a realizar grandes obras, porque isso foi importante na vida dele. E vamos detalhar isso no livro de Atos dos Apóstolos. Então, um livro tem conexão com a outra. Percebeu, professor? Converse com a sua turma. Dando seguimento, vejamos. Atributos do Espírito Santo em Lucas. Em Lucas, o Espírito Santo também é citado como aquele que alegra, que ensina, pronto a ser dado pelo Pai àqueles que lhe obedecem, aquele que lhe pede. Não por acaso Lucas decidiu frisar a grave alerta presente também em Mateus, de que a blasfêmia do Espírito Santo é imperdoável. É por isso que é conhecido como Evangelho do Espírito Santo. Porque Lucas vai estar sempre destacando e foram cheios do Espírito Santo, e receberam o Espírito Santo, e sendo usado pelo Espírito Santo para dar ênfase acerca do Espírito Santo de Deus. Lucas também vai frisar a questão do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é imperdoável. Eu creio que as pessoas vão querer saber e deixa aqui nos seus comentários. Na conclusão, eu vou dar a minha opinião com relação a esse tópico daqui, tá bom? Mas veja só, deixa aqui a sua opinião, porque blasfemar contra o Espírito Santo é algo imperdoável, não tem pecado. Ou seja, você pode falar mal de Jesus, você pode falar mal de Deus, mas se falar contra o Espírito Santo, se blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão, porque deixa aqui nos comentários e na conclusão eu vou emitir a minha opinião. Por isso, fica conosco até o final. Mas dando seguimento, vejamos. Muitos estudiosos do grego afirmam que o Evangelho de Lucas possui o vocabulário e estilo literário mais refinado do Novo Testamento. Logo, na introdução, bem como em todo o livro, nota-se o empenho do autor em buscar testemunhas idôneas e relatos minuciosos, a fim de apregoar as boas novas do reino de Deus, de forma verídica e inteligível ao maior número de pessoas, possibilitando-as a certeza de tais verdades. Que privilégio sermos alvos deste cuidado do autor, tendo acesso hoje a este precioso evangelho, assim como Lucas. Tenhamos a mesma dedicação e comprometimento para anunciar a salvação em Jesus a todos. Destaque aqui com vocês. Lucas se preocupou e procurava as pessoas que tinham ouvido e tinham visto a Jesus para que pudesse testemunhar os fatos, os ensinamentos, as curas e os milagres. E por isso ele ia escrevendo. E este evangelho foi direcionado a Teófilo, porque possivelmente quem bancou, quem custeou as despesas necessárias da viagem de Lucas, da escrita de Lucas, foi esse Teófilo. Então, que mais pessoas possam ser usadas por Deus para financiar a sua obra, financiar um missionário, um pregador, um pastor, uma congregação, eu não sei, que Deus possa estar levantando mais pessoas para estar financiando a sua obra. Destaco aqui também a preocupação de não ficar inventando histórias, aumentando as histórias, mas sim contar aquilo que aconteceu. E hoje estamos em uma época em que pregadores cada vez mais estão aumentando aquilo que está escrito, para tentar a história ficar mais forte, ficar mais poderosa. Outro dia, ouvi até um pregador dizendo que o rio onde Moisés foi colocado, o rio Nilo, a água não descia não. Quando foi colocado Moisés lá no rio Nilo, em vez da água descer normal, a água começou a subir, e levou Moisés diretamente aonde estava a filha de Faraó. Pelo amor de Deus, irmãos, tem a santa misericórdia aqui, viu? Ou seja, comece a inventar a história para aumentar o milagre. Não precisa aumentar milagre. Não precisa também tirar, porque já tem muitas pessoas querendo tirar aquilo que está escrito. Que possamos
ter a mesma responsabilidade e compromisso que teve aqui Lucas. Procurar as pessoas que têm conhecimento para narrar, contar e explicar da melhor forma possível, tá bom? Quero saber o seguinte, e aí, você gostou? Entendeu? Ficou em dúvida? Agora vem aquela pergunta toda especial. Por que pecar contra o Espírito Santo é imperdoável? A Bíblia Sagrada não tem uma resposta específica, não deixa claro. O que você vai ver é opinião, o que você vai ouvir e ver muitas das vezes são opinião do pastor, do pregador, do teólogo. Mas entenda o seguinte, a função do Espírito Santo é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quem salva é Jesus, ok? Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Logo, se a pessoa não crer, se a pessoa despreza, menospreza, blasfema contra o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo de Deus vai convencer aquele que desacredita dele? Olha, ridiculariza ele, blasfema contra ele. Então, é impossível aquela pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo ser convencido do pecado, porque quem faz isso é o próprio Espírito Santo. Agora, preste atenção. Pastor, nós vimos aí muitas pessoas nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, e muitas mídias, ridicularizando o Evangelho, imitando línguas estranhas. Isso é ou não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Vou emitir aqui a minha opinião. Isso é pecado. Não deve ser feito. Pode trazer consequências na vida das pessoas que estão fazendo. Mas vai aqui agora uma observação. As pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo, estas pessoas não vão conseguir se arrepender mais, porque não vão ser convencidos do pecado. Logo, qualquer pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ele não vai reconhecer, não vai se arrepender. Logo, as pessoas que assim fizeram uma brincadeira, uma piada, mas se arrependeram, olha, se arrependeram é porque eles pecaram, mas não blasfemaram contra o Espírito Santo. Talvez Deus não levou em tempo a sua ignorância. Observe, a pessoa que pecou contra o Espírito Santo, ele não vai se arrepender mais. Se ele fez algo, mas se arrependeu, é porque aquela atitude, aquele pecado que ele cometeu, não foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem se arrepende não pecou contra o Espírito Santo, porque quem peca contra o Espírito Santo, aqui no caso, ele não vai conseguir mais se arrepender do seu pecado. Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. O alimento é forte. Eu creio que os seus alunos vão querer saber e deixa aqui também a sua opinião, por gentileza. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 8 do Juvenis do segundo trimestre de 2025, que traz por título o Evangelho de Lucas. E lembrando a você, vou deixar aqui duas dinâmicas, espero que você goste, são sensacionais, serve para a aplicação do conhecimento. Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Mas sem demora nenhuma, vamos agora para a nossa dinâmica. Você vai precisar levar para a sala de aula vários versículos do Evangelho de Lucas, tá ok? Principalmente os versículos mais conhecidos, para que normalmente ele já conhece alguns de cor. Eu já vou deixar aqui para facilitar a sua vida alguns versículos bastante conhecidos do Evangelho de Lucas. Quando você chegar na sala de aula, você vai abordar o tema, vai perguntar, né, o que os alunos entenderam sobre o Evangelho de Lucas, o que eles sabem sobre o Evangelho de Lucas, se já leram o Evangelho de Lucas e assim por diante. Logo após, você vai dividir a turma em dois grupos, grupo A e grupo B. Como é grupo de juvenis, pode ser meninas e meninos, fica a seu critério com relação à divisão, tá ok? Mas divida grupo A e grupo B. Logo após essa divisão, você vai informar que você trouxe aqui vários versículos do Evangelho de Lucas, que você vai estar lendo uma parte, e a equipe que souber qual é o restante do versículo vai levantar a mão e vai responder. Por exemplo, Lucas capítulo 15, versículo 10, diz assim: eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, aí eles vão ter que completar. A equipe que souber, levanta a mão. A equipe A levantou a mão. Complete aí, um pecador que se arrepende. Beleza, ponto 1 para você. Vou falar agora o segundo versículo. A equipe que souber, levanta a mão e responde. E que errar, poderá pagar uma prenda, viu? Fique atento com relação a isso. Com relação à prenda, você que sabe se vai ter a prenda ou não, ou deixa os alunos chutarem à vontade. Isso é critério seu como professor. Mas, por exemplo, Lucas capítulo 19,
versículo 10. O 10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar o quê? E salvar o que se havia perdido. Beleza? Ponto 2. Lucas capítulo 4, versículo 18 está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para o quê? Pregar boas novas aos pobres. Aí você dá ponto para quem acertou. O aluno, a equipe que errar pode pagar uma prenda. Por exemplo, vai ter que cantar louvar a Deus com hino, vai ter que falar um versículo de cor e assim por diante. Com relação à prenda, você que decide. Agora vai no 23º versículo agora, e você vai notando qual equipe está acertando mais. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Beleza. Lucas capítulo 1, versículo 37. Pois nada é... Eles vão ter que completar. Nada é o quê? Impossível para Deus. Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 19. Você vai iniciar e quem souber vai ter que levantar a mão e completar o versículo. Por exemplo, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Eita, a equipe que souber vai ganhar pontos. E assim você vai citando esses versículos e vai vendo se os alunos vão acertar ou vão errar. Capítulo 19, versículo 4. E diga a vocês, respondeu ele, e se eles calarem, o que é que está faltando aqui? As pedras clamarão. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então você vai lendo o versículo, parte do versículo, e os alunos vão ter que completar o versículo. Meu Deus do céu, será que os alunos têm conhecimento do Evangelho de Lucas? Vamos saber agora, viu? Nós encerramos. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Lucas capítulo 23, versículo 46. Então a atividade daqui é isso, você fala um pedaço do versículo e a equipe vai ter que completar. A equipe que acertar vai ganhando um ponto. A equipe que errar poderá pagar uma prenda de acordo com a sua vontade em nome de Jesus, tá bom? A equipe que ganhar, que acertar mais versículos assim, você vai dar um prêmio. Fique à vontade para dar o que você quiser. Faz um pix para a turma que eu creio que vão ficar bastante felizes, viu? Meu Deus do céu. Você vai aplicar essa atividade na sua sala de aula? Deixa aqui nos comentários, viu? Mas quero fazer um convite todo especial para você. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Se você quiser ser membro, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para que você possa estar no grupo de informações. Quando você chegar lá, nós vamos explicar tudo como funciona, tá bom? Precisa pagar alguma coisa? Precisa pagar, porque tem uma pessoa preparando esse material, tá bom? Mas nós enviamos tudo no nosso grupo VIP, viu? Que é da teologia, e receba todo o subsídio necessário para que a sua aula nunca mais seja a mesma, viu? Pai do Senhor, que Deus possa estar lhe abençoando em nome de Jesus.
Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.